O Ronaldo é essa pessoa querida que manda mangueupá de presente para um mineiro, para desmanchar o coração do mineiro. Eu não corri riscos físicos. Aliás, a única vez que eu corri um risco físico nessa história foi o dia que eu fui entrevistar, com muita dificuldade, depois de muita insistência, um dos líderes da extrema-direita na Flórida, José Basulto, que é o dirigente da organização Hermanos al Rescate, e ele relutou muito em me receber, porque hoje, com esse negócio de internet, você põe lá Ronaldo Costa Couto no Google, vem a capivara inteira, né? Vem a sua pré-história, vem tudo. Então ele dizia, né, mas o senhor é um amigo de Cuba e tal. Eu sou amigo de Cuba, mas eu sou um autor honesto. Sabe, eu escrevi sobre Assis Chateaubriand e fiz um livro honesto sobre ele. Vou escrever sobre Antônio Carlos Magalhães, vou fazer um livro honesto sobre ele. E vou fazer um livro honesto sobre os cubanos que estão presos aqui nos Estados Unidos. Ele finalmente me recebeu na casa dele, uma casa muito bonita, muito confortável, em Miami. E eu cheguei e coloquei a minha mochila, essa mochilinha daqui atrás, em cima de um sofá, liguei o gravador e comecei a gravar. E aí veio um gato. O gato da casa, um gatão peludo, e pulou. Ao contrário, a entrevista prosseguiu por muito tempo, e chegou uma hora que me deu vontade de fumar. Eu sou dependente químico dos meus charutinhos, e eu perguntei para ele, o senhor se importa que eu fume aqui dentro da sua casa? Ele falou, não, eu abro as janelas aqui para ventilar um pouco. E eu fui até a mochila para pegar o meu charutinho, e na hora que eu fui lá, o gato me deu uma patada no braço e me tirou sangue aqui. E ele me disse o seguinte, devo esclarecer, devo tranquilizá-lo, primeiro que o gato está vacinado, segundo que não é agente da CIA, o único agente da CIA da casa sou eu. Então, na verdade, o único risco que eu corri nesse livro foi esse. Eu tive muitas dificuldades dos dois lados, devo confessar, porque eu estava interessado nessa história desde que ela ocorreu, desde que os cubanos foram presos na Flórida, e em Cuba, mesmo depois que havia uma determinação de liberar o material secreto para mim, foi uma negociação ali, sabe, era passo a passo, degrau por degrau. Então havia três coisas, três pedaços da história que os cubanos relutaram muito em liberar para mim, e eu pedia amigos, eu, por exemplo, ou aproveitava situações em que eu me aproximava de dirigentes cubanos. Eu me lembro que numa das minhas viagens, das muitas viagens que eu fiz a Cuba para fazer esse livro, eu fui à entrega de uma medalha ao Roberto Retamar, meu querido, velho amigo, presidente da Casa das Américas, e quem ia entregar a medalha para ele, quem entregou a medalha para ele, era o Raul Castro, já presidente da República. Fidel já estava doente, e eu fui lá e me aproximei do Raul e falei, comandante, presidente, eu estou aqui, tem algumas coisas ainda que precisam ser liberadas, eu queria que o senhor autorizasse. Então, todo mundo que eu podia, com ele, com Alarcon, de todo mundo que eu podia me aproximar em Cuba, eu cutucava, que era o seguinte, tinha três pedaços dessa história que os cubanos ainda estavam segurando. Primeiro, era uma cópia do dossiê, do mega dossiê, que na verdade é um caixote de documento, um caixotão de documento que o presidente Fidel Castro mandou para o presidente Clinton, um container, um pequeno container
E o pombo correio dessa correspondência foi o Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques. E eu queria cópia disso. Em segundo lugar, eu queria cópia de um dossiê, de um informe, dossiê impreciso, do informe feito pelo Garcia Marques para o Fidel, contando as agruras dele para fazer a correspondência chegar às mãos do presidente Clinton. E, em terceiro lugar, eu queria entrevistar um dos mercenários que haviam matado gente, colocado bomba em Cuba em troca de dinheiro, e que tinham sido julgados e condenados, estavam presos em Cuba, cumprindo pena. Esse que eu entrevistei tinha sido originalmente condenado à morte, depois a pena dele foi comutada, foi transformada em 30 anos de prisão. E isso levou muito tempo para ser liberado. Então eu pedi ao Frei Beto, uma noite eu contei que o Frei Beto em Cuba estava jantando, no meio do trabalho, encontrei com o Beto num restaurante, e o Beto é meu amigo de infância, de Belo Horizonte, minha mãe era amiga da mãe dele, a minha primeira sogra fazia comida em São Paulo, comida francesa, ela era muito sofisticada, uma cozinheira sofisticada, fazia cassoulet francês, pegava um ônibus, viajava 700 quilômetros de ônibus e ia levar cassoulet no fim de semana para o Beto, que estava preso em Presidente Bernardes, Presidente Prudente, uma prisão de segurança máxima. Então eu tenho uma relação, mais do que uma relação política, eu tenho uma relação fraterna com o Beto. A minha mãe dizia para mim, já que você não consegue ser irmão do Beto em Cristo, pelo menos que seja irmão em Castro. Então, eu encontrei com o Beto no restaurante e disse para ele, Beto, ele me contou que no dia seguinte ele ia jantar com o Fidel e com o Raul. Eu falei, pô, vai lá e me defende. E eu não sei exatamente quem foi, qual foi o apelo que funcionou, mas finalmente a documentação foi liberada. Nos Estados Unidos, do lado de lá do paralelo 24, do Estreito da Flórida, eu tive dificuldades com o pessoal do FBI. A maioria dos agentes que participaram da prisão, da investigação e da prisão dos agentes cubanos estão aposentados hoje.